Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Eu quero também deixar o meu olá todo especial a você aí de casa, que está assistindo o nosso canal, TV Araxá Educa. Então, vocês estão preparados para mais uma aula de matemática? Estão com o material em mãos? Já se organizaram para ficar aí atentos a essa aula? O que será que nós temos hoje na aula de matemática? Eu trouxe um assunto muito legal. Vamos agora começar a misturar português com matemática? Isso mesmo, vamos trabalhar aqui expressões algébricas. Você se lembra que nós já trabalhamos expressões numéricas? Sim, aquelas expressões que envolviam muitos números e muitos cálculos, as 6 operações matemáticas. Agora, nós vamos trabalhar expressões algébricas. Mas o que é isso, Fabiana? Veja bem, eu trouxe aqui para vocês um pouquinho da história da álgebra, um pouquinho dessa história para a gente começar esse estudo que é tão fantástico. Fique aí com o vídeo e daqui a pouco eu volto. E a aula de hoje é sobre álgebra. Mas calma, antes de chegarmos a esse nível, vamos aprender um pouquinho sobre a história. Bem, a álgebra é uma área da matemática que não surgiu de uma só vez. Ela surgiu da necessidade humana de resolver problemas e passar isso adiante para facilitar a vida. Ela foi construída e elaborada ao longo do tempo em diferentes partes do mundo. Existem evidências de quase 4.000 anos. Os antigos babilônios já possuíam uma noção algébrica. Eles faziam seus registros em placas de argila, mas é claro que eles não usavam os símbolos que usamos hoje em dia. Eles usavam a álgebra para resolver problemas por meio de regras, tipo receitas, escritas na forma de texto. Um pouco mais à frente, em outra parte do mundo, na Grécia, por volta de 250 d.C., um matemático chamado Diofanto de Alexandria, considerado por muitos como o pai da álgebra, começou a introduzir alguns símbolos para simplificar a escrita. A sua obra mais famosa, chamada Aritmética, um dos poucos registros que sobreviveu ao tempo, foi traduzida por muitos países, entre eles a França, pelo famoso matemático e cientista Pierre de Fermat, esse distinto senhor da foto. E não é a minha avó, é que ele estava um pouco gordinho. No mundo árabe, se destaca o trabalho do matemático persa Abu Abdallah Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. E não me peça para repetir o nome dele. Seu trabalho sobre álgebra, que data de 830 d.C. aproximadamente, e cujo título não me atrevo a pronunciar, refere-se a métodos usados para resolver equações. Dizem por aí que a palavra álgebra veio do título do seu trabalho. E então, no século XVI, um advogado francês chamado François Viet foi quem iniciou o uso de letras para representar quantidades desconhecidas, as chamadas variáveis e incógnitas. Conta-se que durante uma guerra entre França e Espanha, Viet decifrou um complicado código usado pelos inimigos para enviar mensagens, e por esse feito foi acusado pelo rei da Espanha de ter um pacto com o demônio. Ao que parece, Viet estudava matemática por pura diversão. A álgebra, com todos os símbolos que utilizamos hoje, se concretiza com René Descartes, esse bonitão da foto aí, outro grande matemático e filósofo francês. Ele foi o responsável por introduzir muitos símbolos que usamos atualmente. Gostaram do vídeo?
Aprender um pouquinho sobre a história da álgebra? Que bom! Agora nós estamos preparados para dar continuidade. Vamos então trabalhar álgebra, expressões algébricas. Você se lembra destas fórmulas? Você já viu elas em algum lugar, né? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a? Não? Ah, mas calma, não precisa se assustar. Nós vamos trabalhar tudo isso de uma forma bem tranquila e passo a passo. Eu trouxe aqui para vocês uma comparação. Eu quero que você aí de casa compare estas duas situações apresentadas. E o que é mais simples destas duas situações? Vejam bem esse primeiro texto. 2 vezes um número desconhecido adicionado de um inteiro determina qualquer número ímpar, desde que esse número desconhecido pertença ao conjunto dos números inteiros. Complexo? Grande? Tudo bem. Veja do outro lado. Ímpar é igual a 2x mais 1. Por que, Fabiana, você trouxe estas duas ideias para a gente comparar? O que é mais simples? Esse lado com o texto ou este lado com esta representação? Ah, você concorda comigo que esse lado aqui está mais simples? Que esta forma de escrever está mais simples? Pois bem, esta é a nossa expressão algébrica. Nós passamos, eu costumo brincar com os alunos e vou fazer aqui com vocês também. Nós estamos passando do português para o matematiquês. Isso mesmo, a nossa linguagem algébrica, o tanto que facilita a gente escrever desta forma. Mas será que sempre foi assim? Claro que não. Há muitos e muitos anos atrás, as expressões eram escritas assim, em palavras, utilizando as palavras. E felizmente tivemos matemáticos que fizeram esta conversão. Vamos então? Continuando, eu trouxe para exemplificar a vocês aqui situações. Como nós faríamos para calcular a área desses quadrados? Veja bem esse quadrado aqui. Você sabe o que é área? Sabe? Ah, excelente! Área, então, é o espaço, não é mesmo? O espaço que esse quadrado ocupa. E como eu calculo a área? Lembra? Muito bem. Para calcular a área do quadrado, área significa o quê? O lado vezes o lado. Como o nosso lado aqui mede 3, seria 3 vezes 3, ou seja, 9. Aqui não tem a medida, se está em metro, centímetro, então 3 unidades de área. Ah, Fabiana, então tá, lado vezes lado é a área do quadrado. Sim, eu tenho outro ali. Mas e se o nosso quadrado tiver dimensões desconhecidas? No caso, o nosso quadrado tem uma dimensão, um lado L. Como que eu calcularia essa área desse quadrado? Ah, eu poderia escrever área é igual a lado vezes lado. Ou, para simplificar, como nós já aprendemos potenciação, bases iguais na multiplicação, conserva a base e soma os expoentes. Ou seja, a área do nosso quadrado de lado L seria L ao quadrado. Compreenderam? O uso aqui, um dos usos da álgebra em nosso dia a dia? Que bom! Vamos aqui para mais exemplos. Eu trouxe dos retângulos. E dos retângulos? Deste primeiro retângulo, como que eu calcularia a área? O espaço. Ah, Fabiana, de retângulos é semelhante de quadrado.
a mesma maneira. Nós vamos multiplicar um lado vezes o outro. Então, para calcular a área de quadrado, nós vamos fazer 9 vezes 5. Nós temos aqui, novamente, 45 unidades de área, porque nós não temos medidas aqui, centímetro, metro, quilômetro, milímetro. Mas e se o nosso retângulo não tiver dimensões conhecidas? O que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar a mesma regra de multiplicar um lado pelo outro. Daí a nossa área será como? A nossa área será A vezes C, que também pode ser escrita AC. A área desse retângulo é AC, ou A vezes C. Eu estou trazendo estes exemplos para vocês aí de casa perceber o uso da nossa álgebra. E a gente pode dar continuidade porque eu tenho mais informações. Vamos agora usar letras para representar números e expressões. Que tal a gente agora fazer aquela troca, aquela conversão do português para o matematiquês? Vem comigo, você aí de casa, eu estou contando com você. Veja bem, como representar números desconhecidos por meio de letras? Nós podemos usar qualquer letra, mas a gente tem duas letras que são muito famosas, o X e o Y. Isso mesmo, elas são muito usuais, aparecem sempre em nossos problemas matemáticos. Eu vou trazer para vocês aqui a ideia e como a gente vai fazer essa transformação. Eu trouxe aqui algumas frases que estão na forma literal. Está no nosso português. E nós vamos passar para o nosso matematiquês. Vamos passar, transformar para a linguagem algébrica. Você consegue? Sim? Então vamos começar. O quadrado de um número. Como que a gente faz o quadrado de um número? Vamos usar a letra X, que eu acho que a gente vai familiarizar um pouco mais com essa letra, tá bom? O quadrado de um número. Como é que eu vou escrever o quadrado de um número? Como é que eu vou passar isso para a linguagem algébrica? Ah, Fabiana, quadrado é expoente, não é? Então, se eu não conheço o número e vou chamar ele de x, o quadrado de um número seria o quê? X com o 2 aqui em cima, o expoente 2, o quadrado de um número. Esta linguagem literal foi passada para a linguagem algébrica. E se fosse o quádruplo de um número? O que é quádruplo de um número? É um número vezes ele, vezes ele, vezes ele. É um número quantas vezes? Ah, é um número 4 vezes. Então, se eu não conheço o número, o quádruplo de um número pode ser chamado de 4 vezes x. Ou eu posso tirar o sinal de vezes e ficar apenas 4x. E se fosse a metade de um número? Como que a gente faz metade de qualquer número? Fazemos o quê? O que você falou aí para mim, Carlos? Ah, a gente divide por 2, exatamente. Mas e se a gente não conhece esse número? A gente vai colocar em letra e vamos colocar o 2 aqui como denominador. Você sabe que pode ser escrito assim na vertical, mas também poderia ser escrito assim na horizontal ou simplesmente uma barrinha. E a soma de dois números reais? Agora nós temos a soma de dois números reais e esses números não são iguais, são distintos. Como é que a gente pode representar? Olha, soma, nós sabemos que eu posso trocar pelo sinal aqui de mais. E de dois números, então, eu vou usar o x e o y. A soma de dois números reais, x mais y. E a diferença? Opa, essa palavrinha diferença, ela se refere a qual operação matemática? Excelente, pessoal, a subtração. Por isso, nós poderíamos representar aqui x
menos y, ou seja, a diferença entre dois números. E o produto de dois números? Ah, Fabiana, o que é essa palavra produto? Ah, lembramos, produto é o quê? É o resultado da multiplicação. Por isso, o produto de dois números que eu não conheço, eu posso representar assim, x vezes y, ou simplesmente xy. E o quociente? Ah, nós estamos recordando termos das operações matemáticas. O quociente não é o resultado da divisão? Ou seja, o quociente entre dois números significa o resultado da divisão de dois números, que pode ser escrita de que forma? De forma fracionária, x sobre y, ou x dividido por y. É claro que o nosso y não pode ser zero, não é verdade? Muito bem, passamos o quê? Fizemos qual transformação? Da forma literal para a forma algébrica. Tranquilo? Posso continuar? Que bom! Vou aqui dar continuidade e vamos para o nosso praticando. Vamos praticar um pouquinho desse início de conteúdo em relação à álgebra que a gente deu início. Aqui eu trouxe para vocês algumas frases e nós vamos escrevê-la de forma algébrica. Vamos aqui às frases. Você aí de casa consegue fazer antes que eu resolva. Seja rápido. Rapidinho, pegue o seu material e anote a sua resposta. Como que eu vou escrever a raiz quadrada do número real A? Ah, Fabiana, fácil, né? Colocar isso aí no matematiquês. Vamos colocar a raiz quadrada, que é assim, e o nosso número real A aqui dentro. Como que eu vou fazer o dobro do número real Y? Dobro é quando a gente faz o quê? Muito bem, multiplicamos por 2. Por isso, vamos ficar com 2y. E a sexta parte do número real M? A sexta parte do número real M? Metade eu divido por 2, a quarta parte eu divido por 4, a sexta parte, então, eu divido por 6. Vamos ficar como? M sobre 6. M dividido por 6, a sexta parte. E o perímetro de um quadrado de lado B? Opa, tem mais um conceito diferente? O que é perímetro, pessoal? Alguém aí sabe o que é perímetro? Ah, perímetro é a soma de todos os lados. Um quadrado, é claro, tem 4 lados. E para a gente calcular o perímetro dele, vamos somar. Se o lado é B, como nós vamos somar? B mais B mais B mais B. Portanto, vamos ter qual o perímetro? 4B. E a área de um quadrado de lado X? Já vimos sobre área hoje. Área é o quê? Lado vezes lado. Se o nosso quadrado tem lado X, vamos ter X vezes X, que é o mesmo que X ao quadrado. Conserva a base e somamos os expoentes. E o quadrado da soma de dois números reais quaisquer? Opa! O quadrado da soma. Então, vamos pensar, vamos colocando devagar. Eu quero o quadrado de uma soma. E de dois números que nós não conhecemos, podemos colocar aqui o x e o y. Tudo bem? Conseguiram compreender? Que bom, fico muito feliz. Trouxe aqui para vocês o encerramento da nossa aula, porque missão cumprida por hoje.
Eu espero que você aí de casa tenha conseguido compreender o início dessa expressão algébrica, onde a gente faz conversões de parte literal para parte algébrica, na linguagem algébrica. Nós estamos iniciando esse conteúdo. Nós vamos trabalhar muito ainda a respeito da álgebra, utilizando a álgebra para solucionar problemas. Você de casa pode ficar ligadinho, porque a partir de agora nós vamos trabalhar com muitas letras para a resolução de problemas. Eu agradeço, nossa missão de hoje está cumprida, agradeço a sua presença e a sua participação. Desejo a todos bons estudos e aguardo você na próxima aula. Um grande abraço!